Hoje, vamos mergulhar em 5 das histórias mais macabras da Bíblia. Cada uma delas, além de narrar eventos perturbadores, nos convida a uma profunda reflexão sobre o contexto histórico e espiritual da época. Ao longo dos milênios, a Bíblia tem sido farol de inspiração, guia moral e, por vezes, até mesmo um alerta. Em suas páginas encontramos narrativas de fé inabalável, amor incondicional, mas também de tragédias inimagináveis. São essas histórias, muitas vezes perturbadoras, que nos colocam frente a frente com a complexidade da alma humana e os mistérios da vontade divina. Vamos juntos desvendar esses relatos, buscando não apenas compreender os eventos em si, mas também extrair as lições atemporais que carregam consigo. Vamos começar. A história da morte dos primogênitos se passa no Egito, onde os hebreus viviam sob o jugo da opressão, escravizados pelo faraó. 9 pragas já haviam se abatido sobre o Egito, mas o faraó ainda se recusava a libertar o povo de Israel, mantendo sua teimosia. Então, Deus envia a 10ª e mais terrível praga, a morte de todos os primogênitos egípcios, uma noite de dor e desespero. Imaginem a escuridão da noite, o silêncio quebrado apenas pelos sons distantes dos animais noturnos, criando uma atmosfera de tensão. Nas casas dos hebreus, o sangue de um cordeiro marcava as portas, um sinal para o anjo da morte passar adiante. Mas nas casas dos egípcios, o silêncio se transformava em gritos dilacerantes, ecoando pela noite. A sombra da morte pairava sobre o Egito, levando consigo os primogênitos, desde o filho do faraó até o filho do cativo, sem distinção. As ruas, antes repletas de vida, agora ecoavam com o choro inconsolável de pais que perderam seus filhos, um luto coletivo. O faraó, antes irredutível, dobra-se diante de Moisés, implorando pela partida dos hebreus, finalmente cedendo. Este evento marca não só a libertação dos hebreus do cativeiro egípcio, mas também o início da Páscoa, uma celebração eterna. A Páscoa se torna, então, um símbolo de esperança e libertação, um lembrete do poder de Deus para libertar seu povo da opressão. Mas a 10ª praga também nos lembra da severidade da justiça divina. Um aviso solene. A história da morte dos primogênitos serve como um marco, um símbolo de libertação e um chamado à memória da promessa divina, que nunca falha. A história de Abraão e Isaque é um dos relatos mais desafiadores e comoventes da Bíblia. Deus, buscando provar a imensidão da fé de Abraão, pede a ele que faça o impensável, sacrificar seu único filho, Isaque. Com o coração em pedaços, Abraão obedece. A jornada até o Monte Moriá se transforma em um martírio silencioso. Isaque, inocente, pergunta sobre o cordeiro para o sacrifício, sem saber que ele era a oferenda. A resposta de Abraão, carregada de dor e fé, ecoa: Deus proverá. No topo da montanha, o altar é erguido, a lenha preparada. Abraão, com lágrimas nos olhos, amarra o próprio filho e levanta o punhal. Mas, no último instante, Deus intervém. Um anjo surge, impedindo o sacrifício. Deus havia providenciado um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque. A fé de Abraão havia sido testada da maneira mais profunda, e ele não havia falhado. A destruição de Sodoma e Gomorra, o preço da depravação. Sodoma e Gomorra eram cidades consumidas pela imoralidade, dominadas pela violência e pela perversão. Seus habitantes viviam em constante desrespeito às leis divinas. Deus decide pôr fim àquela depravação, decretando um julgamento severo. Ele envia 2 anjos para avisar Ló, sobrinho de Abraão, para que ele e sua família fugissem antes que a destruição chegasse. A missão dos anjos era clara e urgente. Os anjos, disfarçados de viajantes, chegam a Sodoma ao anoitecer, trazendo consigo uma mensagem de salvação.
Ló os convida a entrar em sua casa, oferecendo-lhes hospitalidade e proteção. Mas uma multidão se junta em frente à casa de Ló, exigindo que os visitantes lhes fossem entregues, demonstrando a corrupção da cidade. Ló, em um ato desesperado, oferece suas próprias filhas à multidão enfurecida, tentando proteger os anjos. Os anjos, então, ferem a multidão com cegueira, impedindo-os de causar mais mal. Ao amanhecer, Ló e sua família fogem da cidade, sob a ordem de não olharem para trás, correndo para salvar suas vidas. A esposa de Ló desobedece e se transforma em uma estátua de sal, um símbolo de desobediência e arrependimento. Uma chuva de fogo e enxofre desce sobre Sodoma e Gomorra, consumindo tudo em seu caminho, deixando apenas ruínas. A destruição de Sodoma e Gomorra serve como um alerta atemporal sobre as consequências da imoralidade e da corrupção. É um chamado à responsabilidade individual e coletiva, um lembrete de que a construção de uma sociedade justa e compassiva depende da escolha consciente pelo bem e da rejeição ao mal. O levita e sua concubina, uma parábola sombria da desintegração moral. Após a morte de Josué, o povo de Israel entra em um período turbulento, conhecido como o Tempo dos Juízes, onde a liderança era fragmentada. A fé em Deus começa a se esvair, e a imoralidade se espalha como uma praga devastadora. Um levita, viajando com sua concubina, busca abrigo para a noite na cidade de Gibeia, uma cidade de Benjamim. Inicialmente, eles não encontram hospitalidade, e somente ao anoitecer, um ancião bondoso os acolhe em sua casa. Mas homens da cidade cercam a casa, exigindo que o levita fosse entregue a eles para serem violentados. O ancião oferece sua filha virgem e a concubina do levita à multidão enfurecida. A concubina é arrastada para fora da casa e violentada durante toda a noite, sem misericórdia. Ao amanhecer, o levita encontra sua concubina morta na soleira da casa, uma visão trágica. Dominado pela fúria, o levita leva o corpo da concubina para sua tribo e a esquarteja, enviando as partes para as 12 tribos de Israel como um sinal. O ato serve como um chamado à ação, um grito desesperado por justiça e vingança. A história ilustra a necessidade de liderança e moralidade, especialmente em tempos de caos e instabilidade social. É um chamado à ação, um lembrete de que a construção de uma sociedade justa e compassiva exige vigilância constante e esforço contínuo. Lições. Através dos tempos, encontrando significado nas histórias sombrias. As histórias que exploramos hoje, embora macabras em sua narrativa, não são meros relatos de crueldade ou tragédia. Elas são, acima de tudo, histórias sobre a condição humana, sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas acarretam. São histórias que nos desafiam a confrontar a escuridão que reside em nós e no mundo ao nosso redor, mas também a buscar a luz da esperança, da justiça e da compaixão. Que possamos aprender com essas histórias e refletir sobre nosso próprio caminho, buscando viver de acordo com os princípios de justiça, amor e misericórdia. Que possamos ser instrumentos de paz, promovendo a cura e a reconciliação em um mundo que tanto precisa de luz. E que, ao nos depararmos com os desafios da vida, lembremos que, mesmo nas noites mais escuras, a esperança de um novo amanhecer permanece acesa.